Em queries, utilizar asterisco como sintaxe para selecionar todos os campos de uma tabela dentro de uma select. Ou ainda, fazer comparações utilizando as sintaxes diferente, not in. O quanto isso degrada a sua query. Vamos discutir sobre isso. Esse é o tema deste vídeo. Você está no canal da Oficina 1, eu sou Paulo Arnaldo, consultor da Oficina 1. Oficina 1, que é uma consultoria de referência há muitos anos, entregando soluções no mercado para os nossos clientes, nas personalizações, implementações customizadas no TOTOS Proteus. E neste vídeo, vamos apresentar mais um tema interessante. Vamos falar sobre queries dentro da DVPL TOTOS Proteus. Vamos juntos! Muito bem, antes que eu me esqueça, ao final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, lembre-se de deixar o like. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal da Oficina 1. Vamos divulgar bastante conteúdos, trazer esses conteúdos de cunho técnico, a DVPL TOTOS Proteus. Então esse é o caráter aqui desse canal. E vamos para mais um vídeo interessante. Vamos falar dessa questão aí de queries, não é verdade? Falar do asterisco lá na instrução dentro da select, também dos comparativos, diferente, not in. É bem verdade que cada vez mais os nossos sistemas estão complexos. O TOTOS Proteus, o próprio TOTOS Proteus, tem o DB-Access aí intermediando esse caminho até o banco de dados. A atenção tem que ser redobrada. Ainda mais hoje em dia, que os sistemas TOTOS Proteus estão hospedados em sistema cloud, aumentando consideravelmente o tráfego de dados. Então nós temos que ter muita atenção nisso. Vamos começar o nosso bate-papo falando da Select Asterisco. Vamos falar dessa questão de selecionar todos os campos, o que acarreta? Vamos lá, você escreveu uma query lá dentro da DVPL e utilizou o asterisco. Imagina que seja uma tabela com muitos campos, como SE1, SB1 geralmente tem muitos campos, SA1 ainda mais em ambientes customizados, o cliente acaba criando muitos campos novos, personalizados. Isso é uma condição muito severa, porque você imagina lá o DB-Access fazendo a seleção de todos os campos e lá dentro do banco também, né? Então você acaba não usufruindo de índices, você acaba sobrecarregando e principalmente, né, essa sobrecarga ela vai no tráfego de dados, ainda mais, potencializando ainda mais essa questão quando falamos de ambiente cloud. Então, temos que evitar a qualquer custo a utilização do asterisco. Quer saber mais? Tem mais questões aí. Muito importante, o próprio DB-Access, ele faz uma espécie de conversão de tipos de dados. Para cada campo que você seleciona lá, ele seleciona, na verdade, né, o DB-Access, ele faz a conversão. Os mesmos tipos de dados que existem no banco não são os mesmos dentro da plataforma TOTOS Proteus. Então você imagina pegar uma tabela como SB1, cadastro de produtos, dar uma select asterisco e fazer a conversão de todos os campos existentes lá. Então isso acaba acarretando mais trabalho na hora de fazer o select. Por fim, mais um detalhe importante. Quando você dá o select asterisco, você não usufrui do Covering Index, que é um recurso lá dentro do banco de dados. Basicamente, esse recurso funciona da seguinte maneira. Quando você faz lá uma select e seleciona campos que estão existentes em índices do banco, ele vai ter uma performance, ele vai por essa técnica e acaba não percorrendo toda a tabela, ele acaba utilizando os índices, né, para melhorar o desempenho. Quando você dá um select asterisco, você infelizmente acaba não usufruindo desse recurso, Covering Index. Então lá também para o banco, ela também afeta a questão do desempenho. Repare que a gente falou muito do DB-Access, mas também diretamente no banco, o Select Asterisco também afeta o desempenho. Agora vamos falar da questão das sintaxes diferente e not in. Quando você utiliza essas sintaxes, você não usufrui de um recurso chamado IndexSeek, que é um recurso de busca rápida que utiliza os índices do banco de dados. O contrário, quando você utiliza as sintaxes igual ou in, ele faz o uso dos índices existentes lá no banco para fazer a pesquisa de uma maneira mais rápida, mais ágil. Quando você vai no sentido contrário, na negação, que é o diferente, e o not in, ele percorre obrigatoriamente a todos os registros de uma tabela. Por isso, há uma diferença significativa quando você faz o uso dessas instruções de negação. A dica é, você precisa usar o diferente.
então você vai no sentido contrário, utiliza outra lógica. Passe a utilizar mais o IN, que vai ser muito melhor. Então imagina lá que você quer pegar os tipos de notas diferentes de N. Ok, então você, ao invés de colocar a instrução diferente de N, você faz o contrário, coloca o IN e coloca lá os tipos pré-estabelecidos que você sabe que existem lá nos registros do banco de dados. Já na questão not in, a mesma situação que eu acabei de explicar em relação ao diferente, inverta a lógica e utiliza o in. Mesma coisa, para valores constantes. Ah, mas eu preciso fazer uma comparação entre tabelas. Também evite utilizar o not in. Vá pelo caminho do not exists. Por quê? Ele utiliza lá no motor do banco de dados, quando ele encontra a primeira divergência, ele vai por um caminho mais rápido, que é chamado de operação short circuit. Então, ao invés de usar not in, utilize not exists para comparação entre tabelas. Ah, mas você tem uma necessidade extrema e você precisa utilizar a instrução diferente. Tá bom, se você tem essa situação extrema, então preveja a criação do índice justamente com essa instrução, usando o comparativo diferente ou not in que seja. Estou colocando aí na tela um exemplo que você pode criar um índice, é num banco SQL, mas isso serve para o PostgreSQL, para o Oracle. Você cria o índice. Nesse exemplo, você pode desconsiderar esse valor aí dessa tabela diferente de N. E aí, se você tiver uma volumetria onde a maioria dos dados são com esse valor, você colocando o índice, ele já vai ignorar, inclusive, ignorar esse volume massivo de dados inúteis, vamos dizer assim. Então, a explicação é essa. Então, o índice, criando o índice, aí te ajuda, aí você pode passar a criar a instrução com diferente. Mas converse com o DBA antes, avalie bem essa situação, a necessidade para você implementar o índice antes de, obviamente, escrever isso em query lá no seu ADVPL TOTUS Proteus. Gostou dessas dicas? Ah, espero que sim, espero que ajude bastante você, meu amigo, minha amiga desenvolvedor TOTUS Proteus no ADVPL. E olha, já peço para você deixar o like. Se você gostou, então deixa o like. Pode colocar aí um comentário, fique à vontade, se quiser também passar alguma observação, tá certo? E o mais importante, inscreva-se no nosso canal. A Oficina On está trazendo esse conteúdo especial, a ADVPL TOTUS Proteus. Estamos utilizando o nosso know-how, nosso conhecimento no dia a dia com os clientes, nas implementações, customizações que fazemos no RP TOTUS Proteus. E eu quero que você venha fazer parte aqui da comunidade, acompanhar os nossos conteúdos e trocar essa experiência. Eu sou Paulo Arnaldo, consultor da Oficina On. Em breve, um novo vídeo no ar falando de ADVPL TOTUS Proteus. Lembre-se, Oficina On é mais do que uma consultoria TOTUS Proteus. É confiança em primeiro lugar. Até a próxima!